O que veria em Londres em 500 depois de Cristo? Já analisamos em detalhes como Roma se transformou da cidade mais esplêndida da antiguidade para um campo de ruínas. E agora imaginemos como era estar em Londres décadas após os romanos deixarem a Grã-Bretanha. Como seria viver nesses tempos sombrios na maior cidade da Britânia? A província romana da Britânia foi estabelecida logo após o imperador Cláudio ter ordenado a invasão da ilha em 43 d.C. A Grã-Bretanha, rica em metais preciosos, era um alvo atraente para os romanos, que buscavam constantemente novas minas de ouro, prata e escravos. Mas a Grã-Bretanha também acolheu muitos gauleses fugitivos da conquista da Gália, que agora atacavam as costas da Gália romana como piratas. Logo, fazia sentido para Cláudio conquistar a Britânia. Claro que, em retrospecto, sabemos que a ilha seria muito problemática para o Império, pois geraria muitos usurpadores durante toda a sua história romana. E esses usurpadores trariam muitos danos ao Império. Contudo, mesmo com problemas, a Grã-Bretanha foi província romana por aproximadamente 370 anos. E, nesses tempos, várias cidades foram fundadas pelos romanos, às vezes em assentamentos celtas pré-existentes, mas outras vezes como novos assentamentos. A evidência arqueológica moderna sugere que este foi o caso para Londinium, a cidade que hoje é conhecida como Londres. Parece que esta cidade foi fundada pelos romanos em uma porção de terra anteriormente desabitada, como uma nova civitas romana completamente nova. Isso deve ter ocorrido poucos anos após o início da invasão da Grã-Bretanha, com evidências sugerindo 47 DC como possível ano de fundação. Nos séculos seguintes, Londinium se expandiu bastante, mesmo após a notória rebelião de Boudica. E alcançou um pico de possivelmente até 60 mil pessoas no meio do segundo século depois de Cristo e foi feita a capital da Britânia romana. No auge, a cidade possuía aproximadamente 2 km² e todas as comodidades das cidades romanas conhecidas. Grandes banhos públicos, um anfiteatro, um fórum central com grandes edifícios e templos, e até mesmo um porto. Uma ponte conectou as duas partes da cidade, pois já se espalhara para o outro lado do rio Tâmisa, que os romanos chamavam de Tamesis. Na década de 160 DC, a peste antonina atingiu Londinium e a população caiu possivelmente até 60%. Curiosamente, a cidade nunca se recuperaria totalmente desse golpe. Mesmo depois, a cidade não atingiu sua população máxima, mantendo cerca de 30 mil habitantes desde então. No entanto, no final do século II d.C., uma muralha de cerca de 5 km de comprimento e até 6 metros de altura foi construída ao redor da cidade. Um testemunho da alta importância de Londinium. Nos próximos 200 anos, Londinium frequentemente se encontrava no centro de ataques bárbaros ou guerras civis. Vários usurpadores do trono romano vieram da Grã-Bretanha, como Cláudio Albino. Carausius, Magnus Maximus ou Constantine III usaram Londinium como base para suas operações. Como ponto inicial para as costas gaulesas. O imperador Júlio fortificou as muralhas de Londinium com 22 torres semicirculares adicionais para fins de defesa. Naqueles dias, as incursões dos pictos e gaulês já cresciam. Mesmo por volta de 380 DC, Londinium seria impressionante comparado a outras povoações romanas britânicas. E possivelmente tinha entre 20 a 30 mil habitantes. Mesmo assim, o comércio ocorria e as grandes vilas romanas da época são testemunhas. Apesar das dificuldades dos últimos dias da Britânia romana, deve ter havido bastante riqueza presente. Mas então o ano 407 d.C. chegou e isso marcaria o início do fim da Britânia romana. E por favor curta esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre o Império Romano Tardio. Considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou como membro no YouTube, pois a sustentabilidade duradoura deste canal depende do seu apoio. O YouTube não é muito generoso com tópicos específicos sobre o Império Romano Tardio. A receita dos anúncios em vídeos é baixa, logo, para ser sustentável a longo prazo, preciso muito do seu apoio financeiro via Patreon ou associação do YouTube. Agradeço aos novos apoiadores Augustus, Patrick e Jack Slavin. Muito obrigado Patrick e Jack por apoiar este canal de forma tão generosa. E,
Claro, agradeço a todos apoiando este canal de alguma forma. E um grande agradecimento ao excelente novo canal de história de Edochoi, quem me deu animações realmente excelentes, que usarei ocasionalmente em vídeos futuros. Por favor, assine o canal deles, porque eu acho que eles têm um futuro brilhante entre os canais de história no YouTube. Obrigado de Edochoi pelas ótimas animações. Já há 2 décadas, durante a revolta de Magnus Maximus, grandes partes das comitatenses romanas e Limitanei foram retiradas da Grã-Bretanha, que, obviamente, foram destruídos sem necessidade à moda romana antiga e não foram repostos. Mas então o evento chegou que acionara a devastadora reação em cadeia. Causa da dissolução do Império Romano Ocidental. Especificamente, travessia do Reno em 31 de dezembro de 406 d.C., que detalhei neste vídeo aqui. Nesses e nos próximos dias, uma ampla coalizão de nações germânicas atravessou a Gália e invadiram grandes partes da Gália e Hispânia. Como consequência, a comunicação de Lundinium com o comando imperial em Ravenna praticamente cessou. O assassinato de Stilicho e o caos subsequente definitivamente não melhoraram a situação. As trocas com a Grã-Bretanha pararam. E vários soldados e oficiais do exército romano ainda estacionados na Britânia. Não recebi pagamento algum. A situação devastadora na Gália e a falta de pagamento. Soldados romanos proclamam sucessão de novos imperadores. Porém, Marcos e Gratian, os 2 primeiros, não corresponderam às expectativas das tropas, e, assim, foram mortos pelos soldados irados. Eles erravam ao hesitar em se dirigir à Gália continental. Mas não o mesmo para Constantino III, imperador em 407. Ele rapidamente reuniu todas as tropas romanas possíveis na Grã-Bretanha e decidir sobre a Gália mais tarde naquele ano. Analisaremos as explorações de Constantino III em outro vídeo, pois ele, ao menos no começo, defendeu a Gália dos invasores germânicos. No entanto, a partir daí, a Grã-Bretanha ficou sozinha. Após a rebelião de Magnus Maximus, parece, Londinium e outras cidades romanas na Grã-Bretanha começaram a declinar. Isso significa que houve um fluxo de famílias ricas fora da ilha. E alguns prédios públicos já começaram a cair em descuido. Porém, após Constantino III partir da Grã-Bretanha com quase todas as tropas romanas em 407 e com o comércio desfeito após as invasões da Gália e da Espanha, as cidades da Britânia agora entrariam em uma espiral descendente acentuada. Nas próximas décadas, as guarnições restantes se estabeleceriam nas cidades fortificadas ou fortes romanos para se defender dos cada vez mais numerosos ataques bárbaros dos irlandeses, pictos e saxões. Curiosamente, apesar de tudo isso, algumas famílias romanas abastadas mantiveram o estilo de vida romano até aproximadamente meados do século V. Escavações arqueológicas mostram que várias vilas foram habitadas no passado. Canto sudeste de Londinium e os ricos londrinos aparentemente continuaram importando luxos. Contudo, no meio do século V, as invasões anglo-saxônicas iniciaram seriamente. E os romanos britânicos fugiram para suas cidades fortificadas, Londinium sendo uma delas. Podemos imaginar tropas romanas restantes defendendo antigos fortes legionários e cidades fortificadas, mantendo a civilização romana e o modo de vida romano no meio da barbárie que se aproxima, como pequenas luzes no meio da escuridão crescente. Mas sem comércio das províncias romanas restantes do Ocidente, não dava para manter aquele estilo de vida romano por muito tempo. Os banhos, por exemplo, eventualmente não puderam ser mantidos e começaram a ruir. Os templos antigos já estavam em declínio e serviam como material de construção na época. Poucos restaram. Edifícios romanos e igrejas começaram a deteriorar-se. Provavelmente, alguns edifícios foram montados reutilizando material de construções antigas. Edifícios desmoronados, principalmente templos pagãos, mas no final do século V. Londinium provavelmente estava em péssimas condições, com a pressão contínua dos ângulos, saxões, jutos e frísios. Várias cidades já foram abandonadas. E a população provavelmente se mudou para os últimos redutos restantes. Em 500 DC,
Parece que Londinium havia sido completamente abandonado e já estava nessa época. Uma massa de ruínas e edifícios em deterioração, em grande parte desabitada. Talvez alguém estivesse escondido aqui ou ali. Escondendo-se numa velha vila, num antigo templo em ruínas, numa antiga igreja. Mas Londinium agora estava totalmente exposta aos elementos e decaía cada vez mais rápido. Em 500 depois de Cristo, veria uma cidade fantasma, com prédios antigos deteriorados. Várias colunas e estátuas antigas cobertas por musgo, muitas desmoronadas. E não havia ninguém nas ruas, apenas mendigos e vagabundos. Buscando antigos edifícios decrépitos por valores remanescentes. Algumas fortalezas ainda resistiam, possivelmente usando equipamentos romanos remanescentes. E, nesses dias, acredita-se que surgiram os primórdios da lenda do Rei Arthur. Claro, devemos discutir quem seria esse lendário rei ou se ele realmente existiu. Mas poderia ter sido um comandante militar romano, de certa forma. Quem reuniu os Brigontons e derrotou os anglo-saxões em mais de uma ocasião. Candidatos possíveis são Ambrosius Aurelianus, ou seu filho, ou Riotamus. O último foi chamado por Antemius, o imperador romano ocidental. Lutando contra os visigotos na Gália, muito fascinante. Mas, como falei, precisaremos de um vídeo completo para esse assunto. Mas deve ter sido um tempo incrivelmente fascinante, totalmente desprovido de escrita. Esse fato virou lenda lentamente. A Grã-Bretanha entrou na escuridão da Idade das Trevas após a partida dos romanos. Os padrões de vida caíram para níveis pré-romanos, comparáveis à Idade do Bronze. Tecnologias romanas desapareceram totalmente. Tornou-se desconhecido como fazer vidro. Nenhum novo grande edifício construído por séculos. Agora as pessoas moravam em cabanas de madeira, pois esqueceram como construir casas sólidas de pedra. Pessoas construíram moradias modestas nas antigas ruínas romanas, e começou a questionar quão incríveis essas pessoas devem ter sido. Construir estruturas tão grandes. E Londinium, porém, ficou deserto e abandonado. As ruínas romanas, cada vez mais deterioradas, valorizam os elementos. Os saxões construíram uma pequena aldeia chamada Lundenvik, mas ela ficava fora de Londinium romano. No século IX, com a invasão viking na Grã-Bretanha, o rei Alfredo dos Saxões Ocidentais mudou a aldeia para Londinium romano? Pois as muralhas romanas estavam quase intactas, onde não estavam, foram reparadas. E assim Londinium iniciou sua extensa transformação. De uma cidade romana para a cidade anglo-saxônica medieval. E, ainda naqueles dias do século IX, provavelmente ainda se viriam muitas ruínas romanas antigas. Espalhados por toda esta nova Londres revivida. Lembrando aos saxões que um império poderoso já existiu aqui. E se você estiver interessado em como Roma mudou da antiguidade para a Renascença, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se tiver mais interesse na transformação de Constantinopla, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana. Obrigado, Bia, amigos.